Naquela segunda-feira, às 9h37, meu telefone tocou. Número interno, ramal da diretoria. Atendi em silêncio, como sempre fazia. Otávio, poderia subir aqui na sala do Felipe com urgência? Disse a voz neutra da assistente. Respondi apenas com um claro e deixei o café pela metade. O gosto já estava amargo antes mesmo do gole. O caminho até o 10º andar nunca pareceu tão longo. O som abafado dos elevadores, o tilintar leve do meu crachá no cordão, os olhos dos colegas evitando encarar os meus. Tudo aquilo era um prelúdio. Eu já sabia. Não precisava que ninguém dissesse. A porta estava entreaberta. Quando entrei, vi logo a cena montada. Felipe Duarte, terno alinhado, rosto inexpressivo, e ao lado dele, Roberta, do RH. Pastinha na mão, olhar técnico. Não havia café nem gentileza. Só o silêncio de quem não vai escutar, apenas comunicar. Otávio, a gente precisa encerrar sua jornada aqui na Elosul a partir de hoje. Reestruturação, nova fase, nada pessoal. Eu respirei fundo, não perguntei detalhes. Já sabia que eles tinham treinado essa frase várias vezes. Era um roteiro. E eu, uma peça vencida. Entendo. Foi só o que disse. Felipe sequer olhou nos meus olhos. Roberta entregou uma folha com termos, datas e um sorriso mecânico de canto de boca. Ela não acreditava naquela decisão. Eu percebi, mas também não podia fazer nada. Desci, andar por andar, fui percebendo os olhares estranhos. Gente que eu treinei, orientei, cobri plantão, ajudava até hoje a configurar sistemas, desviavam os olhos. É assim que a lealdade desaparece, não com gritos, mas com silêncios constrangidos. Minha sala estava como deixei, não tocaram em nada. Peguei minha caneca, presente da minha filha no Dia dos Pais de 2004. O porta-retratos com a foto da formatura do meu filho. A miniatura de Fusca azul que Heloísa me deu quando completei 10 anos de empresa. E por último, abri a terceira gaveta. Ali estava meu pendrive. Preto, simples, mas com muito mais do que planilhas e relatórios. Ele guardava a memória. Não só minha, da empresa, das coisas que ninguém quis ver ou que fingiram esquecer. Saí sem me despedir. Não ia dar a eles esse momento de constrangimento coletivo. Só balancei a cabeça para Dona Lourdes, a copeira, que sempre soube mais do que deixava transparecer. Ela me olhou com os olhos marejados, mas firmes, e sussurrou: "Estou aqui se precisar, Sr. Otávio." Não respondi. Só acenei com gratidão. Na rua, olhei para o prédio que ajudei a levantar. Não com cimento, mas com código, comprometimento e horas extras que ninguém pagou. Desde quando a Elosul era só um conjunto de 3 salas alugadas no centro de Campinas, eu estava lá. Era 2001. Me ofereceram estabilidade e eu dei em troca minha vida profissional inteira. Agora, nada. Dirigi devagar até em casa, o rádio ligado em volume baixo. Não lembro o que tocava, só me lembro da sensação de estar sendo desligado da tomada. Cheguei. Heloísa veio ao portão. "Que houve?" "Você está branco." Me mandaram embora. Como assim? Assim mesmo. Sem aviso, sem explicação. Só mandaram. Ela não disse nada. Entrou, preparou café e me entregou sem falar uma palavra. 25 anos de casamento ensinam a ouvir o silêncio do outro. Fui para meu pequeno escritório. Não tinha mais crachá, nem acesso ao sistema da Elosul, mas tinha muitos backups, antigos, novos, esquecidos. Havia coisas que salvei por hábito, por precaução, por instinto. Eu sabia que um dia algo podia acontecer, e aquele dia tinha chegado. Pluguei o pendrive no meu notebook pessoal. O som do encaixe fez eco. Comecei a vasculhar os arquivos como quem revisita um álbum de família. Só que neste caso, a família era uma empresa que me tratou como parte dela até o dia que não precisava mais. E então, encontrei. Entre planilhas de 2022, havia uma série de registros de pagamentos que eu nunca tinha entendido direito na época. Nome da empresa: RM Soluções Empresariais. Valor recorrente:
R$ 128 mil. Justificativa: consultoria de modernização de sistemas. Lembro de Rafael Martins, o tal consultor, andando de blazer caro nos corredores da Elosul. Entrava e saía de reuniões com Felipe e Carlos Mota, o diretor financeiro. Nunca entendi direito o que ele fazia. Nunca vi resultado prático. Comecei a cruzar dados. Verifiquei o CNPJ da RM Soluções. Estava em nome de uma microempresa registrada há apenas 2 anos. Endereço: uma sala de coworking em Americana. Fui mais fundo. A sócia majoritária era Fernanda Mota, irmã de Carlos. Só que isso nunca foi informado nos cadastros internos. A Elosul estava contratando uma empresa fantasma, com ligação direta com o diretor financeiro, para serviços que nunca aconteciam de fato. Foi nesse momento que senti o sangue esfriar. Não era má gestão, era fraude. Fechei o notebook. Fui até a cozinha. Heloísa, lembra daquele Rafael que te contei? O tal do consultor que vivia metido na empresa? Aquele que parecia vendedor de carro importado? Esse mesmo. Acabei de descobrir que a empresa dele não presta nenhum serviço de verdade e que o Carlos está metido com ele até o pescoço. Ela se sentou à minha frente, cruzou os braços e disse: "O que você vai fazer?" "Ainda não sei, mas eles esqueceram que eu era quem cuidava de toda a rede. Eu criei o sistema, as rotas de acesso, os registros. Até hoje tem coisa que só eu sei onde está. Vai se vingar? Não. Vingança é para quem quer voltar para o passado. Eu quero consertar o que eles destruíram, mesmo que isso signifique derrubar todo mundo." Ela assentiu com um leve sorriso. Voltei para o escritório, abri outra pasta. Comecei a compilar os documentos. Havia muito mais do que eu lembrava. Comprovantes de transferências, registros de acessos, permissões alteradas à minha revelia, até e-mails arquivados com ordens diretas de Felipe para tirar Otávio Fernandes dos fluxos decisórios. Eles estavam me apagando aos poucos, só não contavam que eu tinha tudo salvo. Fechei o arquivo. Respirei fundo e escrevi na tela, como título do meu dossiê: Última atualização, a verdade. Na terça, eu ia começar a mostrar para eles que haviam demitido o homem errado. Sempre me chamaram de quieto, o tipo de funcionário que entra mudo e sai calado. Nunca fui o cara das piadas nas reuniões, nem o que fazia rede de contatos nos cafés da manhã corporativos. Enquanto os outros brigavam por atenção da diretoria, eu ficava no fundo da sala, olhando para os gráficos, as linhas de código, os acessos administrativos, observando. E por observar tanto, vi mais do que qualquer um naquela empresa. Anos atrás, quando entrei na Elosul, o setor de TI era praticamente um computador em uma sala abafada. Eu instalei servidor, configurei o sistema de rede, criei o padrão de senhas, estabeleci os protocolos de segurança digital. Cada e-mail que passava pela empresa, cada pasta compartilhada, cada acesso indevido, tudo passava, de um jeito ou de outro, por mim. Ninguém ligava muito para isso. Tecnologia era invisível enquanto funcionava, mas eu sabia o que cada clique gerava e como rastrear. Quando Felipe assumiu a diretoria, já veio com aquele jeito de executivo de série americana. Blazer sem gravata, sorriso de manual, discurso sobre agilidade e transformação digital. Trocou nossa sala por cubículos, promoveu 2 estagiários a coordenadores e começou a encher o setor de consultores externos. Um deles era Rafael Martins. "Otávio, esse cara é ponta firme." Felipe me disse uma vez, batendo no meu ombro com aquele jeito forçado. Veio direto da Cinerlab, conhece tudo de modernização. Eu não disse nada. Só pesquisei no LinkedIn à noite e vi que Rafael nunca havia ocupado cargo nenhum lá. Era consultor independente, ou seja, autônomo com nome pomposo. Depois disso, começaram as pequenas demissões. Gente antiga que estava lá desde antes do primeiro sistema de gestão. Sumiam, sempre com a mesma desculpa: reestruturação. Mas, curiosamente, cada um dos que saíam tinha algo em comum. Sabiam demais. Os projetos começaram a ser redirecionados.
Eu já não era incluído nas reuniões de planejamento. Recebia as ordens prontas. E pior, algumas ferramentas que eu mesmo tinha criado foram terceirizadas e as licenças de software passaram a ser geridas por Rafael. Certo dia, fui acessar os registros de segurança e percebi que minhas permissões tinham mudado. Ainda tinha acesso à estrutura, mas não podia mais visualizar relatórios financeiros, algo que sempre fiz, porque o sistema era interligado. Fingiram que foi um erro técnico. Eu fingi que acreditei. Nessa época, comentei com a Heloísa que algo estranho estava acontecendo. Você está sendo colocado de lado, ela disse, sem rodeios. Estão querendo que eu peça para sair, mas não vou dar esse gosto. Passei a documentar tudo. Capturas de tela, backups em nuvem privada, registros de alteração. Criei um mapa silencioso da movimentação nos sistemas nos últimos 18 meses. E o que encontrei foi um padrão. Os maiores pagamentos a RM Soluções ocorriam sempre um mês antes do fechamento trimestral. E os valores eram fracionados em depósitos menores, para não disparar alarmes internos. Aí entendi por que minha presença incomodava, porque eu era a única peça que não podiam manipular. E quando não puderam me apagar, decidiram me tirar do tabuleiro. Mas o que eles esqueceram é que quem constrói o sistema sabe onde estão os atalhos. E os atalhos não estavam apenas no servidor, estavam na minha cabeça. Na quarta-feira seguinte à demissão, decidi testar o que restava dos acessos. Descobri que ninguém havia bloqueado meus acessos secundários. Sim, aqueles que criamos para testes internos, que ninguém mais sabia que existiam. Felipe e Rafael achavam que mudar a senha do meu e-mail bastava. Mal sabiam que a Elosul era uma casa com porão e sótão. E eu tinha a chave de todos os cômodos. Acessei um relatório de reuniões internas, confidenciais. A pauta: realocação orçamentária de 2023. Rafael e Carlos discutindo a otimização de custos através de fornecedores estratégicos. E entre as linhas do relatório estavam escondidas liberações de valores exorbitantes a RM Soluções. Valores sem nota de prestação de serviço anexada. Só o carimbo. Aprovado. Enviei um e-mail de teste para um domínio externo meu com os arquivos. Funcionou. Abri mais pastas. A cada clique a certeza crescia. Era um esquema. E estava sendo encoberto por 3 pessoas, no mínimo. Dona Lourdes, mandei mensagem no celular dela. Aquela sala de reuniões do 11º andar ainda tem câmera interna? Ela respondeu em poucos minutos. Tem sim, mas só o pessoal do TI de segurança consegue baixar. Por quê? Me faz um favor. Pede para o seu sobrinho que trabalha lá dar uma olhada na gravação de terça-feira às 17 horas, sala de reuniões executiva. Me fala quem estava lá. Ela não perguntou por quê. Só disse, te aviso até amanhã. Fiquei impressionado com a agilidade. À noite, ela me mandou uma mensagem. Felipe, Rafael e Carlos, só os 3, ficaram quase 1 hora, sem ata registrada. Agora não havia mais dúvida. Estavam ajustando os detalhes, talvez decidindo quem mais tirar do caminho. Montei um arquivo chamado Verdade Oculta V1. Comecei a compilar tudo, datas, valores, impressões de tela, conexões de empresas e, por fim, a lista de funcionários demitidos nos últimos meses, todos com algum nível de acesso ao setor financeiro ou de TI. Quando terminei, olhei para a tela e senti um aperto no peito. Era como montar um quebra-cabeça, onde a imagem final era uma traição coletiva. Pensei em tudo que já tinha feito por aquela empresa. Em quantos feriados passei sozinho nos servidores, enquanto Felipe postava fotos de churrasco no Instagram. Em quantas vezes resolvi pane no sistema sem alarde, só para manter a reputação da empresa intacta. Naquela noite, Heloísa me trouxe um cobertor e disse, você vai conseguir. Só não deixe a raiva guiar. Deixe a verdade fazer o serviço. Assenti e dormi ali mesmo, na cadeira.
pela primeira vez em anos, sentindo que a justiça estava próxima. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem de Renan, o estagiário. Senhor Otávio, estão comentando sobre um relatório suspeito. Alguém teria enviado um alerta anônimo para a diretoria. Felipe está nervoso. O Carlos sumiu desde ontem. O senhor está bem? Sorri. O primeiro movimento tinha sido feito. Ainda que de forma discreta, a poeira começava a subir. Fique fora disso, Renan, e observe. Só observe. Desliguei o celular. Era hora de preparar a próxima etapa. Não bastava derrubar, tinha que expor. Com provas, nomes e datas. Eles acharam que tinham silenciado o velho do canto. Mas o velho tinha voz, e a voz estava prestes a ecoar nos lugares onde eles não podiam controlar. Na manhã de quinta-feira, preparei um café mais forte do que o habitual e vesti a camisa azul clara que costumava usar nos dias em que algo importante iria acontecer. Velha superstição, talvez, mas naquele dia eu precisava de foco. Precisava lembrar quem eu era. Eles me tiraram do sistema. O e-mail, os acessos, o crachá, as reuniões, apagaram meu nome do organograma, cortaram meus vínculos nos comunicados internos, até a minha foto na intranet havia sumido. Mas cometeram um erro clássico. Ignoraram quem construiu tudo aquilo. E quando o arquiteto conhece cada parafuso da casa, ele pode entrar pela janela mais escondida, acionar o alarme e derrubar a estrutura inteira sem sequer ser visto. Eu era o sistema. E eles só perceberiam isso quando fosse tarde demais. Abri minha pasta Infiltrações. Um nome exagerado, talvez, mas que guardava ferramentas que eu mesmo criara anos atrás para testar vulnerabilidades nos servidores da Elosul. Um e-mail fictício com domínio yellowsulseguranca.com.br, idêntico ao real, mas não listado no diretório oficial. Parecia interno, mas era externo. Foi com ele que montei o primeiro movimento. Escrevi: assunto, análise urgente, inconsistências financeiras, de auditoria yellowsulseguranca.com.br para felipe.duarte.elosul.com.br, com cópia para carlos.mota.elosul.com. BR prezados, identificamos transações atípicas vinculadas ao fornecedor RM Soluções Empresariais nos relatórios do segundo e terceiro trimestres. Favor revisar com urgência. Anexo, extrato, resumo, aprova coes.pdf. O PDF era limpo, objetivo e real. Continha as datas, os valores e os carimbos de aprovação do próprio Carlos. Mas omiti propositalmente a conexão com Fernanda Mota e a empresa de fachada. Queria ver como reagiriam só com a ponta do iceberg à mostra. Enviei às 9h22. Às 9h46, meu telefone pessoal tocou. Era Felipe. Deixei tocar até cair na caixa postal. Logo depois, mensagem no WhatsApp. Otávio, foi você que mandou aquele e-mail? Precisamos conversar. Urgente. Não respondi. 10 minutos depois, outra mensagem. Você não pode divulgar isso dessa forma. Vamos conversar. Podemos resolver isso entre nós. Entre nós? Engraçado. Quando me demitiram, não havia nós. Agora, com a corda no pescoço, voltamos a ser um time. Às 10h32, recebi e-mail de Vanessa do RH. Curto, direto, quase ameaçador. Assunto: notificação. Violação de termos de desligamento. Senhor Otávio, recebemos comunicação indicando atividade indevida vinculada ao seu nome. Reforçamos que sua saída está condicionada às cláusulas de confidencialidade. Qualquer infração poderá resultar em medidas legais imediatas. Atenciosamente, Vanessa Ferreira, Recursos Humanos, Grupo Elosul. Risquei com a caneta no papel ao lado. Não assinei nenhum termo de desligamento. E era verdade. No dia da demissão, peguei a documentação, mas nunca devolvi assinada. Eles estavam blefando. E com medo. Ao meio-dia, fui ao banco e acessei meu cofre pessoal.
Lá estavam os backups físicos mais antigos, armazenados em pendrives lacrados, com datas escritas à mão por mim mesmo. Eram protocolos que eu desenhei para rastrear alterações administrativas. E lá estava a assinatura digital de Carlos, pedindo acesso ampliado à plataforma de pagamentos, exatamente 2 meses antes da primeira transferência para a RM Soluções. Tudo se encaixava. Voltei para casa e almocei em silêncio com Heloísa. Ela percebeu minha concentração e me deixou quieto. Vai dar certo, disse apenas e saiu para o mercado. Às 15h18, nova mensagem no meu e-mail pessoal. Dessa vez de Renan. Senhor Otávio, os caras estão surtando aqui. Tem reunião atrás de reunião. Felipe e Carlos sumiram das salas. Estão dizendo que você invadiu o sistema. Mas ninguém acredita. O senhor é lenda aqui. O que está acontecendo? Respondi com uma única frase. Apenas observe, Renan, e anote tudo. Às 17h04, o celular fixo tocou. Número privado. Otávio. Voz tensa. Sim, Carlos falando. Podemos conversar como adultos? Você escolheu não fazer isso antes. Agora é tarde. Você não entende o que está em jogo. Posso oferecer... Você me subestimou, Carlos. Acha mesmo que isso tem a ver com dinheiro? Houve uma pausa. O que você quer, afinal? Sorri antes de responder. Que a verdade apareça. E que você e seus cúmplices paguem por ela. Desliguei. Naquela noite abri um novo arquivo. Chamei de Dossiê Final. Conselho. Nele, anexei cópias dos contratos fraudulentos, impressões de tela de e-mails internos omitindo informações, listagens de valores duplicados, registro da microempresa com o nome de Fernanda, relatórios de acessos administrativos alterados e, por fim, uma linha de rastreio que ligava Rafael Martins a outras 3 empresas laranjas ligadas ao mesmo endereço fiscal. Enviei tudo para um único destinatário, Valdir Camargo, membro do Conselho da Elosul. Um homem íntegro, de 72 anos, com quem trabalhei em 2015 durante a implantação do sistema de conformidade, quando ainda se levava a ética a sério por lá. Não incluí recado, só o anexo e a linha de assunto. A integridade da Elosul ainda importa para o senhor? Às 21h16, Valdir me ligou. Atendi. Otávio? Recebi. É grave. Muito grave. Eu sei. E tem mais. Você quer voltar? Quer dinheiro? Um acordo? Não. Eu quero que as pessoas certas saibam. Só isso. Amanhã tem reunião extraordinária do Conselho, às 9h. Quer ir? Quero que leiam. Se ainda restar vergonha em alguém lá dentro, não vou precisar aparecer. Silêncio. Depois ele disse: eu sempre soube que você era o último escudo dessa empresa. Agora sei que também é a espada. Na sexta de manhã, às 8h em ponto, programei um envio automático com o dossiê completo para os e-mails de todos os membros do Conselho, da Ouvidoria e do Jurídico. O assunto? Antes de aprovarem os bônus do trimestre, leiam isto. Depois disso, me sentei na varanda com meu café. Vesti a mesma camisa azul do dia anterior. Era meu uniforme de guerra. Às 9h12, Renan me mandou uma mensagem. Polícia Federal chegou na sede. Felipe, Carlos e Rafael, separados em salas diferentes. Tensão total. O que você fez? Minha resposta foi seca. O que sempre fiz. Corrigi um erro de sistema. Às 9h em ponto, na sexta-feira, a reunião extraordinária do Conselho começou no 12º andar do prédio da Elosul. Eu não estava lá, mas minha presença se fazia sentir em cada e-mail, em cada anexo, em cada número daquela planilha cuidadosamente organizada. Enquanto os executivos se sentavam ao redor da mesa de vidro, cada um com seus tablets e pastas, Valdir Camargo abriu o arquivo que eu havia enviado com o título: Antes de aprovarem os bônus do trimestre, leiam isto. Em poucos minutos, o salão virou um campo minado. A primeira reação veio do conselheiro Murilo Franco, que interrompeu a leitura com uma pergunta direta. Isso é sério
Ou é algum tipo de retaliação de ex-funcionário? Valdir respondeu sem levantar os olhos. Eu conheço o autor disso aqui. Ele não faz retaliações, ele faz auditorias. Às 9h27, Felipe Duarte foi chamado à sala reservada ao lado da reunião. 2 agentes da Polícia Federal, acompanhados de uma auditora forense, o aguardavam. Seu rosto empalideceu na hora. Carlos Mota estava em outra sala, sendo confrontado com a lista de transferências autorizadas por ele mesmo, com valores inflados para empresas ligadas à própria família. E Rafael Martins, sumido. Renan, sempre antenado, me mandou a mensagem logo depois. Rafael não apareceu. Disseram que viajou ontem à noite, mas a Polícia Federal está rastreando os acessos dele. Está todo mundo tenso aqui. Às 10h15, recebi uma ligação do número fixo da Elosul. Reconheci na hora. Setor jurídico. Senhor Otávio Fernandes, aqui é Patrícia Rocha, advogada interna do grupo Elosul. Pois não? Precisamos que o senhor compareça à sede para esclarecimentos sobre os documentos enviados ao Conselho. Eu não tenho nada a esclarecer. O que precisava ser dito, foi dito. Entendo, mas o Conselho está reunido e meus arquivos estão em backup criptografado. Qualquer tentativa de me intimidar vai resultar em cópias enviadas para o Ministério Público, Receita Federal e 3 redações de jornal. Senhor Otávio, ninguém está tentando intimidá-lo. Estão tentando me calar. E falharam. Desliguei. Me sentei na varanda, olhando para a rua movimentada do bairro. O Brasil funcionava, indiferente à guerra silenciosa acontecendo dentro das salas refrigeradas da Elosul. Às 13h42, nova mensagem de Valdir. Foi um massacre. Carlos está tentando acordo. Felipe entrou em negação. Rafael fugiu, mas já há mandado de busca. Queremos falar com você, não só para agradecer, mas para propor algo mais. Não respondi na hora. No fim da tarde, recebi a visita que me pegou de surpresa. Renan, com o rosto nervoso, mas os olhos cheios de respeito. Eu sei que não devia, mas vim te contar. O que houve? A empresa está derretendo. O Conselho suspendeu todos os contratos com a RM Soluções e abriu sindicância interna. Estão falando em demissão imediata dos envolvidos, mas o mais louco, querem criar um novo cargo. Só para você. Cargo: Diretor de Segurança Corporativa. Relatório direto ao Conselho. Adivinha quem sugeriu? O Dr. Valdir. Fechei os olhos por um instante. A Elosul, a mesma empresa que me chutou pela porta dos fundos, agora queria me entregar as chaves da entrada principal. E o que você acha que devo fazer, Renan? Ele hesitou, depois respondeu. O senhor não precisa voltar por eles. Volte por nós. Por quem ficou, por quem aprendeu com você. A empresa precisa de alguém que conheça os bastidores e que não tenha medo de apontar o que está errado. Abracei o rapaz. Ele se foi. No sábado de manhã, sentei com Heloísa no quintal e contei tudo. Desde a primeira descoberta até a proposta inesperada. Ela ouviu em silêncio. Quando terminei, disse: você já fez justiça. Agora precisa decidir se quer reconstruir. E se me usarem como escudo? Então que usem. Mas sabendo que dessa vez o escudo também é espada. No domingo à noite, escrevi um e-mail para Valdir. Curto, direto. Assunto: reunião. Doutor Valdir. Aceito conversar, mas com condições. Autonomia total sobre os acessos e auditorias internas. Relatório direto ao Conselho, sem interferência da diretoria executiva. Orçamento próprio com equipe selecionada por mim. Garantia contratual de proteção jurídica contra retaliações. Nos vemos. Segunda. Otávio Fernandes. Na segunda-feira, vesti o terno que não usava desde o casamento da minha filha. Entrei na sede da Elosul sem precisar mostrar crachá. O segurança da recepção me reconheceu. Seja bem-vindo de volta, senhor Otávio. A sala do conselho estava cheia.
Todos os membros sentados. Felipe não estava. Carlos também não. Rafael continuava foragido, agora com o nome estampado discretamente em blogs de finanças e colunas de bastidores. Valdir me recebeu de pé. Otávio, obrigado por vir. Vim ouvir. E definir limites. Entreguei a pasta com o contrato e as condições que escrevi. A nova CEO interina, Patrícia Mendes, leu em silêncio. Ao terminar, olhou para mim. É um documento firme, incomum. Fraudes de quase 20 milhões de reais também são incomuns. Por isso, proponho algo proporcional. A votação entre os conselheiros foi unânime. A proposta foi aprovada ali, na minha frente. Na saída, Valdir me perguntou: "Você planejou isso desde que foi demitido?" Sorri. Eu planejo segurança. Sempre planejei. Só que dessa vez o vírus era interno e precisei tratar como se fosse uma falha de código. E agora vamos limpar o sistema. 6 meses se passaram desde o dia em que voltei à sede da Elosul, mas foi só agora, sentado nesta nova sala com vista para a Avenida Norte-Sul, em Campinas, que percebi o quanto tudo havia mudado, fora e dentro de mim. O cargo de diretor de segurança corporativa nunca existira antes. Criaram especialmente para mim. Um cargo que respondia diretamente ao conselho, sem interferência da diretoria, sem filtros, sem máscaras e com acesso total a todos os sistemas da empresa. Voltar à Elosul foi como entrar em uma casa antiga após um incêndio. Algumas paredes ainda estavam de pé, mas o cheiro da fuligem permanecia. Os corredores estavam mais silenciosos. Os sorrisos eram mais contidos. E todos sabiam por quê. Felipe Duarte foi desligado 3 dias após a reunião do conselho. Disse em carta enviada por advogado que não sabia de nada, que apenas assinava o que lhe era entregue. Mas os e-mails mostravam o contrário. Carlos Mota, o diretor financeiro, fez um acordo com a justiça. Admitiu o desvio de recursos, entregou parte dos bens em nome da irmã e aceitou uma pena reduzida com tornozeleira eletrônica. O escândalo arrastou o nome da Elosul para os jornais de finanças e para as páginas policiais dos portais. Rafael Martins tentou fugir para o Paraguai. Foi interceptado na fronteira de Foz do Iguaçu com documentos falsos. Está aguardando julgamento em prisão preventiva. Descobriu-se depois que ele era sócio oculto em mais de 5 empresas de fachada, todas com contratos com empresas do setor. O valor total desviado ao longo de 3 anos, 19 milhões e 800 mil reais, quase 20 milhões de reais que saíram por fraudes silenciosas, notas maquiadas e acordos escusos. E eu? Voltei, sim, mas com condições. Estabeleci uma equipe própria, formada por ex-funcionários da empresa que haviam sido demitidos sem justificativa. Gente competente, experiente e, acima de tudo, ética. Entre eles coloquei Renan, o ex-estagiário que agora era coordenador do novo setor de conformidade. Vai dar conta, Renan? Perguntei na primeira reunião. Ele arregalou os olhos. Se o senhor estiver do meu lado, dou conta até de revisar contrato no escuro. Eu não estarei sempre ao seu lado, mas vou estar de olho em tudo, como sempre estive. Na minha sala, o velho porta-retratos com a formatura do meu filho voltou a ficar sobre a mesa. A caneca do Dia dos Pais agora guardava canetas e marcadores. E o pendrive? Bem, está guardado em outro cofre, com novas cópias, atualizadas semanalmente. A rotina mudou. Não sou mais o homem do porão, nem o técnico que sobe no centro de dados aos domingos. Agora eu sento em reuniões com gente engravatada que antes não sabia nem meu sobrenome. Otávio, o que o senhor acha dessa proposta de integração com os sistemas da sede no Chile, que tem falha de segurança no contrato e que não assinamos nada até reescreverem os termos de acesso? Mas isso vai atrasar a negociação em semanas, melhor semanas do que milhões. Ninguém mais questiona. O respeito voltou, mas não por medo, por reconhecimento. Num fim de tarde,
Enquanto finalizava um relatório mensal para o conselho, recebi uma notificação no celular. Valdir Camargo estava me ligando. Otávio, o orçamento que você pediu foi aprovado. Com voto unânime, obrigado. É bom ver que confiança ainda existe por aqui. Você salvou a empresa. E nem levantou a voz para isso. Justamente por isso funcionou. Depois da ligação, fechei o notebook. Caminhei até a varanda da sala, que dava vista para a cidade. Lá embaixo, o fluxo de carros seguia seu ritmo. A vida continuava. E a Elosul também, mas sob nova vigilância. No sábado, fui ao mercadinho com Heloísa. Lá encontrei Dona Lourdes, a copeira que havia sido demitida durante as reestruturações. Otávio do céu, disse ela com um sorriso largo. E não é que o senhor virou chefão mesmo? Chefão não, só consertando o que os chefões estragaram. Soube que o senhor chamou o sobrinho da minha prima para trabalhar contigo lá. Ele está feliz da vida. Gente honesta precisa de espaço, Dona Lourdes. Ela assentiu, e antes de se despedir, disse: o senhor pode ter ficado calado lá dentro, mas agora todo mundo ouve quando o senhor fala. Voltei para casa com aquela frase ressoando. Naquela noite, abri meu perfil no LinkedIn, parado há anos. Publiquei uma única frase: justiça não se faz com raiva, se faz com verdade. O resto, o tempo cuida. Milhares de visualizações em menos de uma hora. Comentários de antigos colegas, de empresas concorrentes, até de desconhecidos que diziam ter se inspirado na história. Na segunda-feira, cheguei cedo ao trabalho. Mais cedo que todos. Desci até o andar dos servidores. Entrei na sala onde comecei, 22 anos antes, como analista júnior. As paredes estavam reformadas, o equipamento era outro, mas o cheiro era o mesmo, de lugar que sustenta tudo sem ser visto. Toquei a parede e disse baixinho: ainda estou aqui. Subi de volta, coloquei o crachá no leitor e entrei na sala. Renan já estava na minha mesa, revisando planilhas. Bom dia, chefe. Bom dia. Pronto para mais uma semana? Sempre. Mas posso perguntar uma coisa? Claro. O senhor voltou pela Elosul ou pela sua própria história? Pensei por um segundo. Pela verdade. Porque ela não se conta sozinha. Precisa de gente que não tem medo de olhar onde ninguém quer. Ele sorriu. E hoje? Hoje eu durmo tranquilo. E a raiva? Não existe mais. O que ficou foi justiça. Ao final da tarde, saí com Heloísa para jantar. Enquanto caminhávamos de mãos dadas, ela me perguntou: você está feliz? Não sei se é felicidade o nome certo. Então o que é? Olhei para o céu, laranja de fim de dia, e respondi: é completude. Fechei um ciclo, e dessa vez do meu jeito. Na entrada do restaurante, meu celular vibrou. Mensagem de Valdir. Conselho renovou seu contrato por mais 2 anos. Confiança plena. Mostrei para Heloísa. Ela sorriu. E agora? Agora eu continuo. Só que com a ponte reforçada. Que ponte? Aquela que eles tentaram destruir, mas que desabou sozinha. E agora, reconstruída, é mais forte do que nunca. E foi assim que eu reconquistei não apenas meu lugar, mas minha voz. Fui demitido em silêncio, mas voltei com a verdade gritando em cada canto daquela empresa. E se hoje eu durmo tranquilo, é porque sei que a justiça, mesmo tardia, pode vencer o jogo. Agora me diz, você já foi apagado da própria história? Já tentaram te tirar do caminho só porque você enxergava demais? Deixa seu comentário aqui. Conta para a gente o que achou dessa história. E se quiser mais relatos como esse, de coragem, superação e justiça, se inscreve no canal Vidas Cruzadas, curte o vídeo e ativa o sininho. Porque aqui, a verdade sempre encontra seu caminho.